Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram. Porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta. Sabe essas pessoas que entram, você fala assim, nossa, mas é minha alma gêmea. Cuidado, alma gêmea é coisa rara. Assim, sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação? Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado. A reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que Acontece, ridículo. né? E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. O psicopata, ele necessariamente apresenta esses traços ou ele pode ser um psicopata inócuo? Não, aí vamos lá, Igor. Psicopata não é doente mental. A palavra é ingrata, porque psico vem da mente. Pata, doente, né? Então seria doente mental, mas não é. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. É como se fosse... Parece uma combinação explosiva, assim. Principalmente a falta do sentimento de culpa, né? É, porque imagina, Total. você não tem o deitar no travesseiro e falar, putz, eu acho que o que eu fiz não foi legal. Não, vai sair pra comer um hambúrguer. Exatamente. Aconteceu agora. Aquele rapaz que matou o cara do jiu-jitsu. Sim! Descobriu-se... Você soube o que aconteceu? Descobriu que ele deu um tiro no cara... Foi para uma boate, outra casa foi pra uma noturna, outra casa, isso. ficou lá horas, gastou R$1,5, R$1.500, arrumou uma menina lá, foi pro motel, transou com a menina a noite inteira e depois foi para casa. Como se nada tivesse acontecido. Eles são assim. É como se fosse uma inteligência artificial. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Tá. É de se importar com o outro. Total. Mas esse cara, ele pode só ser um cara que fica no quarto a vida dele inteira. Ele não necessariamente se torna um assassino. Não. O psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário, qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Não sei. O golpista do Tinder, O você chegou a golpista. ver? Não vi. Que ele o usava filme. as moças e... Não, eu sei qual é da história e tudo Então, mais. o que acontece? O que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. É isso aí. E uma Isso bancando é a outra psicopatia. ainda, né? Exatamente, um bancando o outro. Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste. Né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica, ai, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Nem cheque Pix, né? Assim, a falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque... nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Porra, CEO, 4% é coisa pra caralho, Bia. Mas tu tá veja assustando bem, ele. 4% entre leves, moderados e graves. Grave, que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado.
que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso Uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Existem. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stofflen. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? Perfeito. O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para o motel comemorar É. com o namorado, E né? 2 dias depois, ou no dia seguinte, Deu um do churrasco. enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm o semancol. Tá lá nos autos, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo tato, todo jeito, Para não ó, deixar ela traumatizada. olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos para a delegacia? Chama... Você entendeu? Tipo, ela, E depois ela já queria saber da herança. Então, tipo, ela não. E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele. Não é que ele finge, ele não sabe. Ele pensa assim. Ele nasceu assim, então ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas Quão falhas. absurdo Exatamente, resposta, porque para ele atitude. não é absurdo. Não precisa. O assassino da Daniela Pérez, ele encenando, né? Porque ele criou várias narrativas na época e ele testava com a imprensa, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava numa entrevista da Glória Maria para o Fantástico e ele falou assim, não, mas teve uma hora que eu olhei, eu tive pena. Aí a Glória, de quem? Não, da Paula. Da mulher dele. Ela ali frágil, com aquela faca, depois de ter apunhalado a outra. Aí a Glória Maria fez assim, mas você não teve pena da Dani? Aí ele falou, ela já estava morta. Olha isso. Bia, te fazer uma pergunta. Você tem essa entrevista, você falou lá, Glória Maria, É isso, é assim que eles pensam. A gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma, né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. Não, o Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que Tem foi, uma vida na implorando. Vida e morte, Vida e morte na mão. E aí eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha Sempre. que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando, né? Quando eu fiz a análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque, de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou
na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não estava lá? E aí eu tive essa mesma percepção. Eu falei assim, busca o passado desse cara. Porque ninguém Sempre. parte do zero para um nível de morte dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. Tem e ele uma vai coisa, refinando e escalando, né, doutora? Ele vai refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade, vai aumentando. Caraca, isso é Deu para muito entender como assustador. psicopata não tem nada a ver com doente mental? Deu Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu Né? pra entender. Porque assim, um esquizofrênico é um psicótico, aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto que na cabeça dele você um faz monstro, parte de uma Uma psicose, né? ou não, ele imagina uma realidade onde você está planejando matá-lo. É. Ele mata você por desespero, para não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você está na televisão, ele fala, é ele que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata não, ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala para mim, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, Se ritualizando. você for ver, ritualização É uma das características, né, doutora? da gravidade. Da gravidade. Igual, Agora, por exemplo, o todos Ted se Bundy, repetem. né? Ted Porque ele Bundy. vai e Numa cada vez escalada, mais escalada. ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele Sempre. ficava mancadinho ali, aí quem ajudava... Fingindo, olha a pena. É. Ted Bundy foi o maior serial killer da história. É. Ele botava Um gesso. um gesso farjuto, né? E ia mancando, aí ele vinha uma menina passando, aí ele abria a coisa do O carro, Fusca, a dificuldade. mala, aí a pessoa deixava os livros cair, não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada na Com na martelo. com martelo, né? Com um mas, taco de beisebol agora, também. olha a perversidade, Igor. É tipo assim, quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Ou seja, eles Exatamente. pegavam as pessoas mais legais, as pessoas mais Sempre. caridosas, essas que mereciam morrer. E o mais interessante é que o psicopata, quando se refere a isso, e o pior, que quando eles vão escolher a vítima, eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito. Entendi. Então, qual é a parceria mais comum? Um psicopata com uma borderline. Se você for no presídio masculino, É isso que eu ia te perguntar, doutora. Você não acha que no caso lá do assassino, a Paula não tem traços de borderline? Você acha Não. que ela não estourou naquele momento de... Não era para ser daquele não, jeito? pela frieza que ela manteve depois. Que a border não seguraria. Ela Ela não explodia. segura a onda, ela explodia em outro momento. Ela explodiu várias vezes, não explodiu nenhuma. Então, Não explodiu nenhuma. dá pra dizer Eu que entendi o que você está raciocinando, mas a frieza dela é maior do que qualquer Saquei. outro traço. Não, Entendi. entendeu? E E a outra gente coisa- sabe que tem alterações de mulheres assim que você vai escolher pela frieza. Porque os quadros às vezes se confundem. Se confundem. Mas a frieza ou a capacidade de fazer maldade só um psicopata consegue fazer. E a gente consegue dizer também que existe o psicopata desorganizado, aquele que é, por exemplo, muito inteligente, que nem o Roger, ou pessoas que passaram na medicina, e pessoas completamente beirando ali o analfabetismo, por exemplo, o maníaco do parque. Você Sim. vê um cara completamente... Não consegue nem falar, não consegue se expressar, mas tinha uma Chico inteligência... Picadinho, né? E tinha uma inteligência relacional muito Chico forte. Picadinho? Chico Picadinho. Caralho, não quero nem saber a história desse cara. Não, ele literalmente esquartejava as mulheres. Mas tem isso aí, tem essa situação. Porque existe um mito que todo psicopata é muito inteligente. Não, tem os que são... Não, ele é sempre racional.
Não necessariamente super inteligente. Porque a maior burrice é essa coisa de não detectar o erro. Isso. Por isso que ele se repete. Eu digo, o tempo todo eu digo isso. Se o nosso sistema de polícia fosse interconectado, não acontecia a segunda vítima de um serial killer. Acenderia uma bandeira vermelha ali. Claro, aparece uma pessoa numa área, um tipo de ritual esquisitíssimo. Aquele cara vai se repetir. Mas o que acontece? A nossa polícia não é integrada. Por exemplo, você é daqui de São Paulo. Aí você comete um crime no Rio. Meu filho até te achar, né? E aí, quando achar, vão mandar o processo para cá, para o Ministério Público de cá, mandar para lá, para você reconhecer, para alguém reconhecer que é você, que é de São Paulo, mas está lá no Rio, estava lá no Rio. E a coisa roda. É uma coisa absurda, quando isso podia ser interagido só. Para identificar mais rápido. A Elise Matsunaga, você acha que ela é borderline? Não, psicopata. Totalmente. Totalmente. Aquele discurso da Elisa, de tipo assim, o empoderamento, né? Uhum. Ela quase virou a feminista que detonou o marido, né? Sim, na cadeia, na saída dela, as mulheres batem palma pra ela. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Eu acho que nós temos que valorizar as mulheres, tudo bem, mas a gente não pode distorcer a história. Vamos lá. Ela trabalhava onde? Enfermagem. Não. Sabia? Depois. Antes, foi para menina, antes ela, foi para uma ela, casa de programa. Ela era menina sushi. É isso aí. Ela fazia que é muitos aquela programas. prostituição desde o Paraná, é isso aí. Ela começou como menina começou sushi. como garota de programa. E aí você chegava lá, ela estava nua, com as peças sendo servido o seu combinado. Muito bem. Quando ela conheceu aquele cara, ele já saía com uma amiga dela. Sim. Aí você vê, ela mirou ali, ela roubou da amiga, e aí depois ela fez todo o planejamento, porque vamos combinar, gente. A mulher foi de uma frieza. O Borden não consegue. Entendi. O Borden explodiria, quebraria a casa inteira. Entendi. Chamaria. E é o contrário. Eu tive uma vez uma paciente Borden que ela pegou uma traição do marido e ele era um cara muito poderoso. Então ela sabia que não ia ter como. Sabe o que ela fez? Pegou o armário de casa, jogou nela, foi para a polícia denunciar que tinha apanhado. Tamanha é a raiva. Porque o problema é prejudicar o outro. Entendeu? Ela ali, imagina que a mulher passou, botou a filha para dormir, matou o marido. Esquartejou. Depois da pizza, né? Comeu a pizza. Deixou o sangue coagular. Coagular para não sangrar. Para não sangrar, que você sabe disso, né? O sangue tem que coagular, senão... E aí ela ficou a noite inteira esquartejando. Imagina o grau de frieza que tem que ter uma pessoa dessa para sair com as malinhas de manhã. Eu comecei a achar uma coisa muito estranha quando ela dizia assim, eu apresentei o mundo para ele. Eu ensinei ele a tomar vinhos e ir para os restaurantes. Eu falei... Amor, isso não existe, né? Você vindo de chopezinho, ensina um cara que é multimilionário, que já nasceu num berço, eu que ensinei ele a tomar vinho. Não, e aí, eu falei, nossa, essa a mina coisa... tá surtando. Não, para você ver que muda a narrativa, né? Ele me deve. Não, você falar com o maníaco do parque, fala assim, mas como é que você é um cara feio, pobre, motoboy na época? Como é que você levava essas mulheres lá pro parque e fazia tudo isso? Elas que queriam, elas que escolhiam, a ambição é delas. Quer dizer, ele não tem problema nenhum. Isso. Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram. Porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta. Sabe essas pessoas que entram, você fala assim, nossa, mas é minha alma gêmea. Cuidado, alma gêmea é coisa rara, muito rara. Não estou dizendo que não existe. Mas talvez ela tenha mudado a personalidade dela para se adequar. Noiva em fuga. Tanto que exatamente. Tanto que na Espanha chamam psicopata de quê? Camaleão. Ah, é? Camaleão. Que doido. Fulano é um camaleão, tá falando que é um psicopata. vai se adaptando a cada Porque pessoa, o psicopata a cada é para cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Cuidado com pessoas que... Disso aí eu já tô achando que a Ana do Inventando Ana é psicopata. Porque tem uma coisa lá que eu não vou falar porque seria spoiler, mas disso aí você já me... Porque assim, chorar, o psicopata chora artisticamente. Crocodilo chora de comer a presa. Que maravilhoso. É verdade. Por que crocodilo chora? A glândula lacrimal do crocodilo fica aqui atrás, onde ele abre a boca.
Então, na hora que ele vai comer, ele chora. Uhum. Mas aquele por isso, choro- lágrima de crocodilo. Lágrimas que é de lágrima crocodilo. falsa. Exatamente. Boa. O psicopata sabe simular uma lágrima. Uma emoção, Então, né? pessoas Simular, Sim. não Sim. sentir. Então, encontros muito maravilhosos. Encontros muito maravilhosos, pessoas muito assim. Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação? Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que Acontece, ridículo. né? Não, ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. Sabe? Assim, que nós jogamos mal. Os nervosos Aham. jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Incrível. Isso Observa é bom. como as pessoas Incrível. tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque Sim. o psicopata, ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Uhum. Uhum. Por exemplo, eu vou numa festa, eu acho que os psicopatas acham que eu sei identificá-los de cara assim, e não sei. Por quê? Você tem a visão do Porque raio-x pro psicopata. a psicopatia é uma história de vida. Né? A É. psicopatia, o psicopata ele se repete, os Mas por que mesmos você acha que erros. eles acham que você sabe identificar? Eles procuram você? Eles chegam... Não, pelo contrário. Se tiver alguém que tá devendo alguma coisa, minha filha, eu vou pegar um salgadinho ali, a pessoa rapidinho sai pelo outro lado. Pra Aham. onde eu vou? a Então pessoa você já vai. identifica assim. Então ela, Ou seja- mesmo assim, identifica de cara. Ou seja, a pessoa querendo fugir se entrega. Mas muito, muito suavemente. Sim, Muito mas você suavemente. repara nos detalhes. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Com certeza. Porque assim, se você Atitude. prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente, pelo amor de Deus. Uhum. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos, entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se Frio. você Fria. chegar ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não estou Aham. dizendo que todos são. Sim, É. sim, sim. Pelo né? amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que as pessoas falam, tenho no ranking, advogados. Isso tem a ver com o fato de terem mais cirurgiões homens? Essa frieza, talvez? Olha, se você... Menos emocional e mais razão, assim? Pode ser. Não tem nenhum estudo para eu te citar sobre isso. Você, mais do que eu, deve achar fascinante a mente. Porque a Acho. gente tá numa época muito maravilhosa de descobertas e avanços, né? Eu acho que a parte mental ainda está muito limitada, Vilhena. É? Eu Não, acho. mas O corpo humano, eu acho que Então, a gente mas- tem avançado horrores. mas 20 anos atrás. 20 anos a gente não atrás, avançou? a gente avançou, mas ainda temos que avançar muito. Estamos, tipo, do que pode chegar é 1%, 2%, é isso? Eu diria que a gente está em 10%, tem 10. 90%. Antes era 1%. Tá. Porque hoje eu acho que a grande revolução no estudo da mente foi a tal da neuroimagem. O que O que é a neuroimagem? Você não faz ressonância para ver o fígado, Sei. para ver o coração? Quando a gente começou a fazer a ressonância do cérebro, no início você falou assim, sim, você está ali o órgão cérebro. Depois começou a se descobrir que você podia fazer ressonância estimulando o cérebro a funcionar. E aí você tem a tal da ressonância funcional. É aquilo que o pessoal fala, acendeu essa parte, acendeu essa... Isso. Ah. E aí o que você faz? Você põe uma pessoa nesse exame e aí você começa a projetar milhões de imagens. Então você vê a hora que você aciona áreas ligadas a afeto, áreas ligadas à raiva, a nojo, a repulsa. E aí vai mapeando. E aí você vai mapeando. Mas mais do que isso, perceberam que isso era igual a outros humanos. Exatamente. Ah. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas Não funciona. fisicamente é físico? Não, a diferença não é física, é funcional. Ah, é funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se Ele fosse não uma faz- fiação que ali não Se funciona. a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não Como se se encontram. alguns circuitos Estão estivessem desligados. desativados. Exatamente. Caramba! Então, por exemplo, quando... E olha, quem fez Mas isso... tem umas outras que a gente não tem,
que estão ligadas ou não? O resto é igual? O resto é igual, tá? Então, o que que acontece? Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. O quê? Em 2001, que é o Ricardo Oliveira e o Jorge Mol Neto. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo exatamente, a ressonância magnética funcional em psicopatas e não psicopatas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá? De 20 psicopatas de sistema penitenciário, fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Aquilo, e botava assim, iam sucedendo cenas. Uma criança sendo estuprada, depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam, o sistema límbico, o sistema emocional, reagia com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava? Não mudava. Pelo contrário, quanto mais dantescas as coisas, acendia uma área que lembrava o prazer para as pessoas, quase um orgasmo. Qual a porcentagem de psicopatas na população? Entre leves, moderados e graves? Tudo. É bastante alta. De 100%? De 100%, a gente botaria aí quase 25%. O quê? A gente está considerando leves, moderados e graves. Então agora vamos definir o que é um leve, moderado e grave. O grave. Por leve. quê? O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? Não, veio aqui a história do o Ricardo Mack contou a história? Foi. Que ele tomou aquele golpe do filho, do cara que falou que era o filho da... É dono da Gol. Da Gol. Da Gol, né? Foi clássico isso. E, da Gol. Foi da Gol, não foi? Foi da Gol. É. E você acredita que aquele cara... E vamos combinar. Todo psicopata, porque tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Ele enganou muita gente. Sim, esse golpista do Tinder, que tá agora super em alta. Você viu aqui? Meu, dá um desespero, cara. O cara é bom no que faz. Ele sabe o que falar, sabe a hora certa, sabe como fazer. Você não pode achar as mulheres foram boas, não. Esse cara é muito bom. É muito bom. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por exemplo, mês que vem eu trouxe até um voucher aqui para você, um curso online que é o Manual de Sobrevivência, Mentes Perigosas. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima? Ele não vai tentar em qualquer pessoa, ele sabe a vítima que pelas postagens, pelo que... Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha, se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. Nossa. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos. E, o grau em geral, leve? é o grau leve. O estelionatário, por exemplo, ele não mata. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder, ele não matou. Não. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro pra dar. Pô, tira mais dinheiro pra mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia.
Porque você não considera o outro é um O objeto. cara gastando com carro, com mulheres e com E você viu que ele bebida. foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa, aí ele ia pro o hotel de luxo para pegar outra que tem mais. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto Nossa. tempo ele pegou de cadeia? Não. 5 meses. Por quê? O golpista do Tinder. Porque Porque na teoria ele não fez crime. no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? É. Porque eles não consideram, eles consideram o seguinte: mas não matou. Porra, e quanta gente. E como ele matou o quê? prejudicou? Sonhos, esperanças, deixou A pessoas menina falidas. tá pagando até agora. Exatamente. Não matou? É, Não matou, o que eu tô dizendo, a carne. claro. Mas e a vida da pessoa destruída? Nossa. Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. Porque O cara começa da a pessoa. posar, do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei. Tudo é golpe. Tudo. Nossa. Porque não tem coisa muito fácil. Vilela, E a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Exato. Entendeu? E não tem. Tá todo mundo se ferrando, mas eu descobri uma coisa aqui que me falaram, né? Não é isso? Tem um negocinho aqui. É incrível, né? Exatamente. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa tá 10% ao mês se não tá rendendo 5% ao ano? Tirando a inflação. Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto. O fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todos o resto confiem. Né? Aí eles vão, porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele, chama, aí ele começa a receber. Ele falou, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Né? Não tem jeito. Cara. E tem tido muito, né? Muito. Então esse primeiro seria o estelionatário. Estelionatário, que é muito. O né? grau leve. O grau leve. Que eu acho que de leve não tem nada. Não tem nada, mas entendeu? Mas assim, causa muito dano. na visão da justiça, é um grau leve. Entendeu? E num relacionamento seria um cara que... Estelionatário afetivo? Olha, tem casos muito clássicos. Teve um cara, entre vários, né? Talvez um dia eu escreva um livro só sobre isso, A minha pergunta específico. é se sempre o ganho é de dinheiro ou ele tá buscando outro ganho também, às vezes. É Se ganho de poder, afetivo. porque o poder, também é o né? poder. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. E fazer o outro se dar mal, para eles é diversão. Também é um game. É um game. Um foco interessante é na administração da agressão. Sublimar. Você entendeu? Aprender a regular essas coisas práticas. Eu não tenho que ficar achando que vou reestruturar a personalidade da pessoa. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso não vai acontecer. A pessoa não vai aprender a empatia afetiva. Essas coisas não vão acontecer. Até antissocial, a gente está atraindo antissocial. Você acredita uma coisa dessa? Mas deixa eu só deixar claro em que condições que a gente atrai, tá? Obviamente, uma pessoa no espectro da psicopatia não vai chegar na terapia e falar, Reflete. Primeiro que tem que ser leve. Exatamente. Porque esquece que o moderado e o grave... Não vai. Pronto, não vai, gente. Só Jesus. Exatamente. Se ele vier... Às vezes nem Jesus nas casas. Nem Jesus. Então, né, para deixar tudo muito Sim, claro, sim. para as pessoas não ficarem... E quando pessoas nesse espectro buscam terapia, é para coisas práticas, não é para coisas, tipo, empáticas, entendeu? É tipo, cara, eu não aguento mais perder emprego. Toda santa vez tem problema com meu chefe. Então a pessoa é pra coisa prática, né? E tudo bem. O que eu tô fazendo de errado que eu Isso. não consigo me manter? Perfeito. Então as pessoas no espectro antissocial, da psicopatia, e pessoas, elas chegam nesse jeito assim. E em vez da gente falar, pô, cara,
Não tem como te ensinar empatia, então tanto faz você, te ferra aí. A gente... Foi tão esclarecedor eu conversar com pessoas no espectro da psicopatia, trazer pro canal, porque eu entendi onde que um foco pode ser interessante. Um foco interessante é na administração da agressão. Sublimar. Você entendeu? Aprender a regular essas coisas práticas. Eu não tenho que ficar achando que vou reestruturar a personalidade da pessoa. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso não vai acontecer, a pessoa não vai aprender a empatia afetiva, essas coisas não vão acontecer. Mas como que não é útil para ela e para a sociedade ela parar de extravasar a agressão de qualquer jeito? Você está falando uma coisa sensacional, que durante muito tempo o Serviço Secreto americano selecionava pessoas com perfil Faz sentido, né? psicopático para ser um agente. Óbvio. Né? Ele continuava fazendo aquilo, só que tem que agora tinha um foco. Exatamente. Né? Exatamente. Como muitas vezes também eram selecionados pessoas para ter algum tipo de esporte mais intenso, mais agressivo, nesse sentido. Porque, estando ali, aquilo não vazava essa pra fora. ideia. É mais ou menos isso. Essa ideia. O que a gente quer é que a pessoa entenda o comportamento. Isso é um gatilho para esse comportamento que gera essa consequência e depois gera essa isso consequência pode nesse que gera local, essa. isso não pode nesse. Isso. A pessoa continua sendo o que ela é. Sim. Ela Só não que- vai virar um Não vai. anjo, né, uma pessoa empática. E não vai, nunca mas vai ela virar. vai ser mais adequada ao ambiente. Em vez de antissocial, pró-social. Pô, Em alguns em aspectos. alguns aspectos, gente. Exatamente. Em alguns aspectos. Exatamente. Vai continuar sendo um desafio quem lida com a pessoa intimamente, mas ela também vai conseguir, se ela focar nisso, sublimar a agressão. É sublimar. Ela continua tendo os pensamentos escuros, ela continua tendo a dinâmica Você tá falando interna. uma coisa tão interessante, Tari, que eu lembrei de um paciente há muito tempo, tá? Ele era um psicopata, né, jovem, e ele tinha uma agressividade absurda. E uma indiferença absurda. Ele estuprou Frieza. uma irmã mais nova. Ele estuprou a babá dessa irmã mais nova. Ele ia para saunas, fechava as saunas e mandava a conta para a família. A mãe e o pai passavam por constrangimentos horrorosos. Vergonhas. Pessoas maravilhosas, os pais. E chegou um ponto que o pai foi morar com ele num lugar para salvaguardar o restante da família em outro. Ele chegou a invadir o trabalho da mãe entrando com o carro dentro para pedir dinheiro para pagar As contas. as contas das termas. E aí chegou um ponto que realmente a coisa degringolou. Eles levaram um menino para fora do país, onde se faz aquela cirurgia que você corta a conexão do frontal para chegar ao nível, porque ele começou a estuprar todas as funcionárias. Uau. Depois que estuprou a irmã, era uma coisa violenta. E um menino que você falasse com ele parecia um lorde. Tá? Educadíssimo. A suspeito, assim. E aí, eles me pediram opinião. Falei, olha, aqui no Brasil é proibido. Não sei nem o que dizer, não saberia dizer se estivesse no lugar de vocês. Compreendo, assim, essa tentativa. Não sei se vai funcionar. E eles foram, fizeram. E quando eles voltaram, eles trouxeram o menino. Eu comecei a conversar com ele. Foi muito interessante, porque ele perdeu o filtro. Então, ele falava assim, eu falava assim, você não tem mais vontade de fazer aquilo que você fazia? Ele falou assim, claro que tem. Eu tenho vontade de bater no ato sexual, tenho vontade. De ver o sangue escorrer, Ele o falava sofrimento. tudo, só que Sem tem fio. que ele não executava mais, ele perdeu o lobo frontal. E aí foi tão interessante que ele me falava as barbaridades que ele fingia pra mim antigamente, agora estava ali aberto. E eu falava assim, mas e aí, você Só não conseguiu? O executava. que você fez essa semana? Não, eu fiz isso tem um tempo, 1 ano atrás. Ele não executava, então ele ficava, o pensamento era o mesmo, mas não tinha execução. Isso. Que interessante, Mas cara. ele pensava a mesma coisa. Eles pensam a mesma coisa. Não, e ali ele não tinha mais o filtro, né? Aham. De querer fingir pra mim. Aham. Ele falava, menina, eu só sei que as prostitutas
mandaram agradecer, porque as pessoas não aguentavam mais ele, mesmo recebendo dinheiro, porque ele era Não, muito mas violento, claro, literalmente claro. muito Agressivo. violento, né? Ah, Então, eu fiquei pensando isso, porque não muda. Você vê, mesmo uma cirurgia não mudou a índole Não. dele. Não Ele muda. pensava. Ele ali passou a ser um paciente, um filho, que ia ser dependente daqueles pais o resto da vida. Sim. E eu achei tão bonito que o pai e a mãe falou assim, eu agora olho para ele e vejo que ele é como se fosse um filho que tivesse nascido com uma deficiência e que vai ser minha responsabilidade. Só que agora eu posso olhar com ele com compaixão. Ele não é mais um monstro solto. Então, começou a ficar tão assim, porque ele falava aquelas coisas, ninguém acreditava. Ele estava na sala de espera, falando para uma senhorinha, não, mas isso aí a gente faz num estupro coletivo, numa coisa... A velhinha ria, falava assim, você é tão engraçado. muito bobo, né? Porque a velhinha falou, ele não faz isso, imagina falando isso. E ele falava assim, a senhora tá pensando? É assim mesmo. E elas gostam. E ele falava, a velhinha falava assim, você é muito engraçado. Gente. Porque ele não executava Sim, mais, entendeu? Sim. E assim, E é isso que tá falando. é isso que a gente tá você falando, adequou. sabe? Claro que no caso deles foi Isso. uma coisa Uhum. fora... Muito extrema, né? Muito extrema, Nenhum né? psicopata desse ia buscar a gente espontaneamente, É. entendeu? Isso não ia acontecer. Nunca. Vou deixar claro. Exatamente. Né? Então, as pessoas que nos buscam são pessoas num grau menor, são pessoas, às vezes, num perfil Que querem algo prático É. pra viver melhor. Isso, exatamente. E a gente percebe, tem né, a psicopatia fator 1, a psicopatia fator 2, a gente sabe esse cara aí provavelmente é psicopatia fator 1 aí, esse aí deve ter nascido, né? Com certeza. Mas tem a psicopatia fator 2 que tá diretamente associada a eventos traumáticos de infância, né? E a gente percebe pessoas mais... O ver, né? Isso, O isso. ver as coisas. ali. Isso. A gente percebe um pessoal mais pro lado da psicopatia fator 2, né? Que tá buscando. Sim. E, como eu falei, sempre coisas práticas. E tudo bem, eu acho válido. Uhum. Eu acho que é um pensamento que não funciona, querer reestruturar a personalidade, ninguém tem que ficar ensinando empatia, a pessoa não vai aprender Não, não mesmo. vai. Mas é válido. Vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim. E ele quase chora. Aham, Você já pegou sua aham. filha fazendo isso, Sim. tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela Sim. faz a carinha de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, Sim, Eu eu não vi. vi. né? Uhum. Então, ali tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Ah, tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Tem Mal? um É anjo- isso? também. Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque Sim. Aham. característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter, Sim. aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala, por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega... Foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou, foi você. Aí ele fala assim, não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou, mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela Uhum, fala uhum. do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende A mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com Sim. muita naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí, dessa fase, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daquele vai E deixar vou de fazer. manipular
para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia Caramba. leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, deixa eu Fala. completar a pergunta dele, então. Porque você... Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio porque saiu meio baixo na TV. Então, O pessoal não fala conseguiu aí pra entender. gente. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez Boa. sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem Sim. criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta Então, dele. Porque vamos você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 Sim. anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou... porque, assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que evolui nos 50. Lá pelos 50, por Tem uma aí. recaída, exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata, ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Branda. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você... por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Olá a todos. Decidi retirar a fala dela sobre esse crime das 2 crianças por ser muito pesado, espero que entenda. Né? Chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão? Da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes Isso, hediondos... inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças, tipo assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena. É tão inimaginável que, para o juiz, isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Tem discernimento. Tem discernimento. Eu, ele pode ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória para crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate, Com certeza. não é o... Sabe? Com certeza. Quando chega nesse nível, Certos precisa de um olhar mais atento. Porque... Certos crimes só um psicopata pode fazer. E também porque, assim, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que
aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei onde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade, tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então, não adianta você pegar, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto Depende, cultural. E também dentro daquela cultura o que é certo e o que é errado. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né? Que vem o traficante botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi queimar o corpo no pneu. Sim. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não conseguir identificar, né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa normal. Natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram. Quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Nenhuma selvageria, perversidade pode ser justificável. Eu tinha uma ideia, ou eu tinha essa certeza que serial killer era uma coisa exclusiva de homens. E você estava dizendo que não, né? Não. Olha que interessante. Há muito pouco tempo atrás, vamos botar 20 anos, é pouquíssimo tempo atrás, você achava que psicopata era só homem. Também. Porque associava que a mulher era uma coisa suave. Eu digo o seguinte, a proporção que se diz hoje é 3 homens psicopatas para uma mulher. Para mim, é 1 para 1. Ah, é? Eu acho que a gente não se habituou a identificar a psicopatia feminina, que é bem mais sutil. Do homem é mais escancarada? Do homem é mais escancarada. A gente tem que lembrar que nós somos animais. E o animal, o homem, tem testosterona. Vocês têm uma coisa que a maldade, ela tem uma coisa mais forte, tem uma força física nessa maldade. Entendi. As mulheres são mais dissimuladas. Lembra o seguinte, você lembra aqueles filmes da Idade Média? Como é que as mulheres matavam seus maridos? Veneno. Com aqueles anéisinhos, né? Que elas botavam o venenozinho. Isso é Exato. psicopatia, gente. Vamos lá. Apesar que a outra esquartejou o Yoki, né? Aí já é também um grau de violência física, né? Esquartejar. Olha, ali tinha que ter técnica. Eu não sei que curso ela fez, de instrumentadora. Eles faziam isso com animais, né? Eles desossavam animais. Exatamente. Tinha que ter prática para fazer aquilo. Eu primeiro que eu não faria, mas se eu fosse obrigada a fazer, eu ia dizer assim, olha, me mata, porque eu não vou conseguir. E teve outra coisa que falaram, que ela não cortou o pescoço, que normalmente é o que... Pra pessoa não ficar te olhando, é a primeira coisa que corta. Não, ela começou pelos membros inferiores. Não, e aí eu fico muito preocupada, Vilela, da gente não estar glamourizando uma perversidade que é injustificável. Claro, não tem justificativa.
Porque, mas eu era traída. Ok, isso vai embora. Ser traída, não tem importância, eu não quero mais. Procurar seus direitos. Né? É que nem homem que, tipo assim, mata a mulher. Porque ela me traía. Te trair, não dá mais. Vira a página, vai embora. Sabe? Resolve as coisas. Então, assim, nenhuma selvageria, perversidade pode ser justificável. Concordo. Você conversa com um pedófilo, ele fala assim, não, mas aquela criança tava com uma roupinha, né? Tava de biquíni. Ela podia estar nua. Ninguém tem o direito de abusar de uma criança. O que é isso? Entendeu? Esse discurso de justificar o injustificável tá colando na nossa sociedade, no mundo. Outro dia eu vi um troço que alguém falou, tipo assim, mas o ladrão... Aí disse que alguém falou assim, não, mas o ladrão também é o trabalho dele. Ele tem família. É o trabalho dele, eu vi isso daí. Sabe? Então, assim, vale tudo. A gente tá invertendo as coisas. Eu não tô falando, eu acho que tem gente que rouba por necessidade. Claro. Vem cá, você não pode prender uma pessoa porque roubou a margarina. Que a gente já viu acontecer isso no nosso país. Né? Agora, ter direito... Não existe isso, gente. Então, assim, roubar... a gente não pode mais filmar pessoas sendo algemadas. Agora, alguém é algemado por nada? Tirando os erros de preconceito, claro, tem que fazer. Agora, o mesmo erro que a gente... o rigor com que se faz um erro tem que ser punido com o rigor que se faz um crime. Exato. Senão a gente não precisa de justiça. Aí é a justiça com as próprias mãos. A gente vai voltar a barbárie, né? A barbárie, exatamente. Mas então, homens e mulheres estão sujeitos a psicopatia, com certeza. Serial killer. E aqui no Brasil, a gente tem poucos casos relatados, você acha, dentro do que realmente acontece? Porque nos Estados Unidos parece que é muito mais... como fala? Tem muito mais dados, muito mais estudos, né? Muito mais dados, e tem uma coisa. Nos Estados Unidos eles lidam com isso há muito mais tempo, eles têm códigos específicos para quem é psicopata, quer dizer, são criminosos considerados mais perigosos, têm penas bem mais elevadas, né? Aquele papo que o serial killer, no fundo, ele quer ser pego, é verdade? Ele quer... É um embate intelectual com ele não quer ser pego, ele quer brincar de te mostrar quanto você é idiota. Entendi. E ele é grandioso. Ele vai se arriscando um pouquinho mais às vezes para mostrar o quanto ele tá acima. Porque você vê isso nos filmes, né? Exatamente. O tesão, por exemplo... Às vezes ele tá na cena do crime, vendo as pessoas lá e ele lá... Exatamente, do tipo, que medíocre. Eu tô aqui, ó. Eles têm essa sensação. O Coringa é uma representação... talvez exagerada, mas de um psicopata, né? Não, porque ali, bater em psicopata pra ele confirmar alguma coisa, esquece. A sensação de dor dele, ele olha pra tua cara e fala assim, não senti nada. Bate mais forte. Bate mais forte. Ele vai levando o cara ao desespero. Eu me lembro que eu conversei com esse policial na época, e ele falou assim, cara, eu bati muito. Aí ele falou assim, a tua mão já tá doendo, e eu não tô sentindo nada. Nossa. E falava assim pra esse policial, você é um viadinho. É isso que você bate? Caramba. É esse nível de frieza. E o controle, ele quer controlar o outro, né? Exatamente. Ele quer eu vou eu tô no controle. Eu estou no controle. Você tá me batendo, mas eu tô controlando. Exatamente. Eu não sei se você já viu esses programas que entrevistam psicopatas. Já. Eles jantam, geralmente eles jantam o repórter, né? Porque eles vão fazer assim, não, peraí, calma. Ele controla o ritmo da história que ele tá contando. Ou então ele fala, não, então eu vou levantar, vou parar a entrevista. Aí o repórter, não, peraí, então calma. Ele faz marionete. Exato. Entendeu? Mas quando você me relatou isso de espancar e no sentido... Veio na minha cabeça, não sei se na sua também, Lênio, o Coringa, né? Aquela cena famosa do Batman batendo e ele rindo. O Coringa é uma representação... talvez exagerada, mas de um psicopata, né? De uma psicopatia. Você tá falando do filme ou da série? Do filme. Do filme. Não, porque ali... Você tá falando desse último filme? Ah, não. Eu falei daquele Coringa lá da série Batman. Dos 3 filmes lá do Nolan, né? Mas a gente pode falar desse último filme do Coringa. Não, ali não.
ali é engraçado. Eu não vejo o Coringa no último filme, né? O The Joke mesmo, né? Não, ali eu vi... Ele tinha aquela doença de não conseguir controlar, da síndrome bulbar, né? Aquele sorriso que nas horas... Descontrolado, né? Ali tinha uma coisa meio de psicose mesmo. A psicose é diferente. É diferente? A psicose é totalmente diferente da psicopatia. Olha que coisa interessante. Vamos botar os conceitos. Psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não é um transtorno de personalidade. O que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim, no qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta? Não é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, por que a gente chama de psicopatia? Porque os maiores estudiosos deram esse nome e, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas psicopatia não é uma doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Tá. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma. Ele fala das maiores... Primeiro que ele justifica o injustificável. Você fala pra ele... Por que você matou? Por que você matou? Eu matei porque aquela pessoa estava me chateando. O carro dele estava na frente da minha casa. E ele fala com uma tranquilidade que ele realmente acha que aquilo justifica. Entendi. Ele, na cabeça dele, justifica. Por que você esquartejou o seu marido? Porque ele me traiu. Aí você vai falar assim, tá, mas se todo marido que trai, a mulher for esquartejar, a gente não saia na rua. E a gente ia ter, né, tipo assim, órgãos e órgãos na rua, espalhados. Né? Não ia conlume, não ia dar conta de tirar. Mas o psicótico... O psicótico, não. Não, o psicótico, ele tem uma doença mental no qual ele rompe a realidade e ele começa a ter o que a gente chama de delírio. Delírio, eu começo a acreditar numa realidade que só eu acredito. Parece mais o filme do Coringa mesmo. Exatamente, né? que aí ele começa a acreditar que as pessoas estavam tramando contra ele, ou então aquelas coisas que... Teve um caso, se eu não me engano, do médico, de um colega chamado Rocco, lá no Rio, um gastroenterologista. Teve um rapaz que ele estava em surto psicótico. Ele entrou na clínica do Rocco, né, e falou assim, eu quero fazer uma endoscopia. Aí o Rocco, mas o que você está sentindo? Eu tenho que fazer uma endoscopia. Por favor, faça uma endoscopia em mim. Aí ele falou, não, mas não tem hora, você não está entendendo. Botaram um chip dentro de mim e você tem que tirar, porque eles estão me localizando em qualquer lugar e vão me matar. O que o Rocco fez? Um gastro. Chegou e falou assim, olha, marca, você vem aqui amanhã. Assim, numa lógica. Ele não sacou que o cara estava psicótico. Entendi. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e matou o Rocco. Nossa. E não matou por maldade. Ele matou porque, de fato, ele acreditou que se o Rocco não estava tirando o tal chip localizador, ele estava dentro do sistema. Então, a psicose não tem nada a ver com a psicopatia.